Então sejam bem-vindos ao capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu já vou dar início à nossa aula, alguns pontos de reflexão que com certeza trarão luz para a ideia de cristianismo que é reluzida por intermédio das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura do texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O título em negrito diz assim: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Só pelo título em negrito aqui você já começa a ter uma ideia do Evangelho. O Evangelho não é aplauso, o Evangelho não tem aceitação deste mundo, o Evangelho verdadeiro e genuíno ele é perseguido. Se você não suporta a perseguição, se você acredita que você tem que ser aplaudido e não perseguido, você ainda não entendeu o Evangelho. Então todas as vezes que nós paramos para estudar a Bíblia Sagrada, uma das frases que eu mais tenho dito para vocês durante todos estes anos que nós estudamos juntos é que quanto mais estudamos o Evangelho, mais percebemos como estamos distante dele. Porque muito se fala hoje do Evangelho e pouco se sabe de fato do Evangelho. Existe de fato aquilo que Paulo tinha medo que acontecesse, que era a chegada de um outro Evangelho, né? E realmente criar um Evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia. Então nosso objetivo é estudar a Bíblia, entender a Bíblia e saber o que de fato a Bíblia diz sobre o Evangelho. Será que nós vivemos de fato o Evangelho? Será que as pessoas vivem de fato o Evangelho? Ou elas pensam que vivem o Evangelho do qual elas não conhecem? Então a Bíblia pode nos trazer todos estes esclarecimentos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que começa assim, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Como se estuda aqui o capítulo 12? Lembra que eu expliquei para vocês? Sempre que você for ler um capítulo, você precisa analisar. É uma história nova que está iniciando ou é uma continuidade daquilo que foi falado no capítulo anterior? A Bíblia em si não foi escrita divididas em capítulos. Como eu disse, às vezes o capítulo ajuda, mas às vezes essa divisão de capítulos, se a pessoa não tiver esse entendimento, acaba atrapalhando ela. Por exemplo, por aquele tempo. Que tempo? Peraí, eu estou começando o capítulo 12, mas por aquele tempo, mas qual o tempo que está sendo falado aqui? Que eu não sei. Qual é o tempo que eles estão querendo dizer aqui? Então esse por aquele tempo, você só vai entender se você entender o capítulo 11. Então o capítulo 12 é uma continuidade da história do capítulo 11. Por aquele tempo, você vai ter que pegar o final do capítulo 11, entender o que estava acontecendo no final do capítulo 11, para entender no registro de Lucas, na historicidade que Lucas, narrativa que Lucas está trazendo, qual era este tempo, o que estava acontecendo. Só voltando para o capítulo 11 para entender esse início do capítulo 12. Essa regra básica de entender que início de capítulo às vezes está junto do capítulo anterior, você vai ter que aplicar em todos os capítulos da Bíblia. Começou a ler um capítulo, você vai ter que identificar, é algo novo ou é uma continuação do capítulo anterior. Lembrando, a Bíblia de forma original não foi escrita dividida por capítulos como chegou até nós. Chegou até nós dividido como capítulos para ajudar o nosso entendimento, mas nem sempre ajuda, como eu disse. Se a pessoa não tiver esse entendimento, às vezes a pessoa vai estar falando sobre algo que ela nem sabe que está junto do capítulo anterior, e aí ela pode fazer uma salada santa, digamos assim, né? Então tudo bem. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então você percebe que a perseguição contra a igreja ela continua ferrenhamente forte. Nós já tivemos lá capítulos anteriores o relato da morte de Estevão, morto apedrejado. Nós já tivemos algumas prisões acontecendo e você percebe que essa perseguição continua. Essa luta que a igreja passa continua dentro da narrativa de Lucas. O versículo 2 diz: fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Então você já tem aqui no versículo 2 alguém, um apóstolo, sendo morto, sendo executado. Então, só isso daqui, só esse início deste capítulo de número 12 já nos põe a pensar. Esses irmãos nossos, estes apóstolos, eles não ganhavam a vida pelo Evangelho. Eles perdiam a vida pelo Evangelho. Eu vou repetir. Só dentro destes 2 versículos já nos dá um ponto de pensamento. Eles não eram pessoas que ganhavam a vida no Evangelho, mas eles perdiam a vida pelo Evangelho. Então assim, eu fico lutando para não pregar enquanto estou dando aula, mas é muito difícil, não, como um evangelista, é muito difícil não ministrar algo para a vida de vocês. E esse ponto aqui para mim é muito importante. Será que nós estamos dando a nossa vida em prol do Evangelho ou estamos querendo ganhar a vida através do Evangelho? Eu vou repetir.
Será que nós estamos vivendo ao lado de pessoas que estão querendo ganhar a vida? Ou estamos vivendo querendo ganhar a vida pelo Evangelho? Ou estamos dando a nossa vida pelo Evangelho? O nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso esforço. Você tem querido, você tem desejado ganhar a vida através do Evangelho? Ou você tem entregado a sua vida pelo Evangelho? E Cristo entregou a vida dele por você. E você tem entregado a sua vida por ele? Então esse é o primeiro ponto importante ser levantado aqui dentro destes 2 versículos, que eu acredito que há de edificar a sua vida, tocar você aí de uma forma profunda. Que Deus fale melhor ao teu coração. Vamos lá? Continuar a leitura? O versículo 3 diz que, vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então ele percebeu que a morte, relatada aqui no versículo 2 de Tiago, agradou aos judeus, tendo em vista que os judeus viam o cristianismo, os seguidores de Cristo, como uma seita que estava se levantando. Eles não aceitavam de fato Cristo como Messias. Então, matar Tiago, que era um dos propensos líderes da igreja, e prender a Pedro é aquela. Herodes está simplesmente tentando o favor do povo, agradar o povo. E olha que perigo, né? Quando a gente quer agradar o povo e desagradar a Deus. Vou repetir, isso aqui é muito perigoso. Quando nós estamos tomando atitudes para agradar pessoas, mas atitudes que agradam pessoas, mas desagradam a Deus. Então a gente tem que tirar lições de dentro do texto aqui, que compete aos nossos dias, que compete ao nosso tempo. Será que nós não corremos o risco que Herodes correu aqui? Porque a ideia de Herodes é agradar a gregos e a troianos. A ideia de Herodes é ter o favor dos judeus para eles. E é um grande perigo quando você quer buscar o favor dos homens em detrimento do favor de Deus. A quem temos agradado? A quem temos buscado agradar? A Deus ou aos homens? Cuidado para a ideia de Herodes não tomar conta do seu coração. E digo aqui, sem sombra de dúvidas, mais vale agradar a Deus do que aos homens. O versículo de número 4 diz que, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando ao 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só que interessante, né? Coloca no cárcere, coloca ali uma guarnição gigante de soldados ali, mais do que o suficiente, sem necessidade alguma. Porém, a igreja ela já tem um histórico aqui, para essa época aqui grande, né? Nós já falamos aqui sobre 2 prisões que os apóstolos saíram de forma miraculosa. Nós temos o próprio Cristo, né? Que foi colocar aquela pedra diante do sepulcro e quando ali as mulheres chegam, a pedra está removida. Então, eles teriam que de alguma forma Pedro pudesse sair daquela prisão ali, porque eles já tinham relatos ali, fatos de Deus operando de forma miraculosa, libertando eles das prisões. Mas dessa vez aqui Herodes pensou, coloca aqui essa quantidade de soldados aqui guardando Pedro ali na prisão, que não vai ter como ele sair dali. A gente tranca, prende ali dentro da igreja ali, depois que acabar a festa, para não causar tumulto, e nem pode, pela lei dos judeus, executar alguém durante aquele período de festa, como ele executou Tiago antes, mas ali já estava no período das festas. Então, aquele período ali, ele não poderia ser executado durante aqueles dias. Então ele deixa o quê? Deixa ele preso, porque no dia certo, que terminou a festa, sai da lei dos judeus, o impedimento da execução, e aí a gente acaba executando Pedro. Pensava ele assim, já está tudo programado, tudo agendado, a gente acabamos com Tiago, e vamos acabar também com a vida de Pedro. Assim cogitava Herodes. Aí o versículo de número 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja, preso ali no cárcere de uma forma cruel, injusta, só que do lado de fora tem uma igreja orando. A igreja está orando por Pedro. Irmãos, isso aqui é muito interessante porque tem uma igreja em oração. Existe uma igreja orando por alguém. E eu preciso levantar isso aqui para vocês. Qual foi a última participação que você teve em oração, em conjunto com a igreja, em favor da vida de alguém? A igreja tem perdido esse zelo, esse amor, essa compaixão por vidas. Antigamente se via muito pessoas dizendo, estamos indo para um culto de oração, onde nós estaremos ali intercedendo por vidas, intercedendo por pessoas, intercedendo por algumas causas. E a igreja primitiva era assim. Ela não foi para a frente da prisão que Pedro estava, levantar cartazes, solta Pedro. Ela não foi fazer baderna, ela não foi fazer passeata para soltar Pedro. Ela foi dobrar o joelho para orar. Ela foi buscar em Deus a solução. Ela não foi gritar na porta da delegacia. Ela foi orar, ela foi clamar, ela foi buscar
Hoje a igreja ela pensa que ela precisa de um político, que ela precisa fazer escândalo, que ela precisa entrar no STF, que ela precisa invadir Brasília, que ela precisa fazer carreata. Não, a igreja precisa orar. A igreja vence a batalha dela em oração, no mundo espiritual. Deus move o mundo físico através do mundo espiritual. Eu vou repetir isso aqui para você. Deus move o mundo físico através do mundo espiritual. Eles foram orar. Vamos lá? Continuando aqui o versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, no dia que Herodes iria apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Sabe, o dia de apresentá-lo é o dia justamente ali que Pedro seria condenado. E um dia antes da sua condenação, no dia da sua condenação, Pedro é encontrado como? Lucas relata que Pedro estava dormindo. Como assim dormindo diante de uma provação tão grande? Como assim dormindo diante de uma calamidade tão grande? Como assim dormindo diante de um caos tão grande? Como é possível dormir diante de uma intempérie, de uma vicissitude, diante de um caos, uma prisão, está com as mãos algemadas, os pés algemados, está no cárcere, tem soldados te guardando e você dorme? É exatamente isso que Lucas registra. Pedro dormiu. Você tem aqui o registro aqui que Tiago já estava morto. Pedro seria o próximo. E por que Pedro dorme? Pedro dorme o sono do justo. E aqui eu quero levantar aqui uma polêmica aqui com vocês, porque eu conheço pessoas que para dormir tem que tomar remédio. Crente, eu estou dizendo cristãos que só conseguem dormir se tomar remédio. Eu te pergunto, será que Cristo já não faz mais o mesmo efeito de dar descanso e repouso na vida de um cristão? Eu gosto do salmista quando ele diz, porque te abate, ó minha alma. Espera em Deus, confia em Deus. Porque está batido, ó minha alma, espera em Deus. Eu gostaria de dizer para você que um cristão de verdade que está tomando medicamentos e não consegue dormir, que Deus ele pode te dar o sono do justo. Deus ele pode te dar descanso, o sono perfeito. Você não precisa ficar dependente de medicamentos. Que a paz de Deus habite, transborde por intermédio deste estudo no seu coração. E eu ministro, como um ministro do Evangelho sobre a sua vida, você vai dormir sem remédio. Deus vai te dar sono, Deus vai te dar repouso, Deus vai te dar descanso. Glórias a Deus. Tá, só um detalhe, irmão, eu acabei lembrando agora, olhando o vídeo aqui, eu estava fazendo uma live, o irmão disse, irmão Alex, você está usando uns brincos grandes, irmão, isso aqui é fone de ouvido, tá? E por que eu estou usando fone de ouvido? Por conta, não sei se vocês estão percebendo o barulho externo, então para eu não me desconcentrar, geralmente quando eu vou gravar o vídeo eu coloco o fone, tá? O irmão falou que eu estava usando um brinco gigante. Olha, não é fácil não, viu? Não é fácil não, mas... Então aqui, eu uso o fone geralmente por conta do barulho. A gente mora em comunidade, vocês sabem como comunidades são. E além de morar em comunidade, eu moro próximo de uma escola. Não sei se está dando para ouvir o barulho aí, mas vocês vão ver muito barulho externo aí. Então eu utilizo isso aqui para me concentrar melhor aqui no vídeo, para transmitir melhor a aula para vocês, tá bom? Às vezes a gente tem que dar algumas explicações que olha só Jesus, mas vamos lá. Beleza, então Pedro dorme, né, mesmo estando ali diante de toda aquela dificuldade. E eis que o texto bíblico diz assim, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele, o lado de Pedro despertou. Pedro estava dormindo mesmo um anjo entrando ali, um resplendor de luz. Pedro estava com sono profundo, tranquilo. Como dizem por aí, tranquilo e favorável, dormindo, sossegado. Aí o anjo vem, tem que tocar do lado, sabe quando o pessoal te toca aqui do lado assim, que dá aquela na costela, sabe? O anjo vem e tem que tocar do lado de Pedro, para Pedro conseguir despertar, dizendo, levanta-te, filho. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E assim fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Interessante que o anjo acorda Pedro, mas o anjo não veste Pedro. O anjo, através ali daquela aparição angelical, as algemas caem das mãos de Pedro, mas o anjo não veste Pedro, não calça Pedro. Por quê? Porque o que é para Deus fazer é Deus que faz, mas o que é para você fazer é você que faz. Tem gente que Deus já iluminou, tem gente que Deus já tirou as algemas das mãos, tem gente que Deus já o acordou, já o despertou, mas ele quer que Deus faça tudo por ele. Tem coisa que Deus vai fazer, tem coisa que quem tem que fazer é você. Vou repetir, tem coisas na sua vida que Deus vai fazer, que Ele sabe que você não vai poder fazer, que Ele sabe que você sozinho não consegue fazer. Mas tem coisas que Deus não vai fazer por você. Não vai fazer por você.
Tem coisas que é Deus, mas tem coisa que é você que tem que fazer, é você que tem que tomar atitude, é você que tem que agir. O que é para Deus é para Deus, o que é para você é para você. Então levanta-te, cinge-te, se vista, é o que o anjo está dizendo para Pedro. O que o anjo tinha que fazer, o anjo fez, mas o que era para Pedro fazer, quem tinha que fazer era Pedro. O que é para você fazer, quem vai fazer é você. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Versículo 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real, que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Pedro, se parecia que era uma visão, era como se Pedro ali, Lucas está dizendo, Pedro achou até que estava tendo uma visão, sonhando, que não era real aquilo, que não é possível um negócio desse estar acontecendo. Olha que coisa linda, né? A oração da igreja está fazendo Pedro viver coisa que ele está pensando. Deve ser uma visão, não é possível que isso está acontecendo. Olha o poder da oração. E você não ora. Eu vou repetir, olha o poder da oração, olha o que a oração pode fazer no mundo físico. E você está aí, reclamando, você quer, vá orar, irmão. Vá buscar a Deus pela vida. Olha o que o poder da oração pode fazer no mundo físico. É que as coisas não acontecem. Você não ora. Não, é que você não ora. A igreja parou de orar. A igreja prefere hoje fazer louvorzão. Até os cultos de oração que existia, a reunião de oração. É raro, é raro. Tem que orar. A oração move os céus. A oração move o mundo físico. A oração move o mundo espiritual. Vamos lá? Então nós temos aqui Pedro impressionado no versículo 9, sem saber muito o que está acontecendo ali, mas seguindo. Aí o versículo 10 diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Havia portão automático naquela época? Só que quando Pedro está seguindo ali, o anjo que está o guiando, o texto diz que o primeiro portão automático da história. Não havia nem eletricidade, mas o primeiro portão automático da história está aqui registrado. Era eles passando e a porta se abrindo. Dá vontade de pregar ou não dá? Fala a verdade, eu estou me segurando aqui. Que a gente tem que estudar, tem que ler, tem que refletir no que o texto... Mas que dá vontade de pregar, olha só que coisa linda. Era Pedro andando e o portão abrindo. Ou vontade de pregar que dá isso daqui, mas vamos só no estudo, né? Pregar eu deixo para vocês. Aí vocês pegam essas bases aqui e taca fogo. Mete palavra, vai para cima, mas olha que coisa linda, né? A oração trouxe a libertação que abriu a porta para Pedro passar automaticamente. Não precisa forçar a porta. Quem anda na direção de Deus, a porta se abre. Eu não vou pregar não, vou deixar para vocês fazerem isso por aí. Use isso daqui e deixa Deus usar a vida de vocês. Mas olha, que maravilhoso demais. Dava para ficar só aqui meditando. Mas vamos continuar, que tem muitos versículos pela frente. A porta foi se abrindo automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Olha só que interessante, o anjo não ficou ali para falar, e aí Pedrão, e aí como Deus me usou, eita, que Deus me usa de uma forma tremenda. Não, o anjo fez o que tinha que fazer e se apartou. A gente tinha que aprender um pouco com esse anjo aqui. Você prega e ponto. Canta e pronto. Faça a sua missão e ponto final. Você ensine e ponto final. Evangelize e ponto final. E missionário, faça missões e ponto final. O anjo fez a missão dele e saiu de cena. Tem gente que quer fazer a missão e continuar em cena. Quem brilha dentro do reino de Deus é Jesus. Olha, tá dando vontade de pregar realmente. Atos é fantástico, mas deixa eu continuar só trazendo as informações aqui e fica a cabo de vocês aí pregar, tacar fogo aí dentro da palavra do Senhor, tá bom? Mas vamos lá, senão a gente se inspira e prega e o tempo fica muito longo e o vídeo é muito longo, aí a gente acaba não tendo tempo nem para ministrar e nem vocês para estudarem. Então vamos lá. Vamos parar aqui e voltar aqui no versículo de número 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de toda a expectativa do povo judaico. Qual é a expectativa do povo judaico? Ia matar, do jeito que matou Tiago, ia matar Pedro. Olha o povo ruim, olha que gente ruim, da pior espécie. Querendo a morte e julgando ser de Deus. E tem gente que julga ser de Deus querendo a morte do outro. Meu, isso aqui, se a gente for pregar isso aqui, dá pano pra manga, viu? Porque a expectativa, Pedro falou assim, nossa, o povo tinha expectativa de que eu ia morrer, o povo judeu. Mas Deus me livrou. Irmãos, é Deus que dá o livramento. Por isso que Pedro dorme, porque Pedro sabe de quem vem o livramento para a vida dele. Pedro sabe quem guarda a vida dele. Pedro sabe quem sustenta a vida dele. É lindo demais isso daqui. Vamos para o próximo versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Então Pedro recebeu uma grande bênção, ele foi para onde os irmãos estavam congregando e oravam. Pedro não recebeu a bênção e foi para a praia comemorar. Pedro não recebeu a bênção e foi para o shopping comemorar. Pedro recebeu a bênção e foi para onde os irmãos estavam congregando. Na época não existiam ministérios, igrejas, assim como a gente conhece no dia de hoje. Os irmãos se reuniam nos lares. A primeira coisa que Pedro faz é: vou para onde os meus irmãos estão. Se a bênção que Deus... Olha para cá. Presta atenção nisso daqui. Se a bênção que Deus te transmite, se a bênção que Deus te dá, não te leva para perto dos seus irmãos, não é bênção, é maldição. Virou maldição para a sua vida. Vou repetir para você não entender errado. Se aquilo que Deus te proporciona, se aquilo que Deus te abençoa, se aquilo que Deus te entrega, se aquilo que Deus te dá não te leva para perto dos seus irmãos, não virou uma bênção na sua vida. Você transformou a bênção em maldição. Porque tudo que Deus te provê tem que te levar para perto dos que são de Deus, da igreja de Deus. Ah, Deus me proveu. É um exemplo básico, tá? Só para você entender mais ou menos a ideia que eu estou querendo te passar. Deus te concedeu a oportunidade de ter um carro. Mas o carro, ao invés de te levar para o culto, está te levando para festas? Isso virou bênção na sua vida? Ah, não, Deus me deu a oportunidade de comprar minha casa. Glória a Deus. Deus te dá a oportunidade, Deus dá possibilidades, Deus dá estratégias. Aí depois que você comprou sua casa, você parou de ir para o culto? Não, Deus me deu uma bênção, deixa eu ver aqui. Um emprego, Deus te deu uma porta de emprego nova. Ou te proveu de emprego. Aí a promoção te tirou dos cultos? Te tirou de perto dos seus irmãos? Não permita que a bênção de Deus na sua vida se transforme em maldição. Amém, igreja? Amém. Voltando aqui, versículo 13. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ela ficou tão impactada com a resposta da oração de Pedro ali estar ali, ouviu a voz de Pedro e falou: é Pedro. Ela ouviu, ela não está doida. Ela volta e ao invés de abrir a porta, ela ficou tão impactada que ela volta para avisar os irmãos dentro da casa. É até interessante, é até engraçado essa parte. Aí eles lhe disseram: tá doida, endoidou. A Rod endoidou, tá doida. Tá no texto aí, versículo 15. Acompanha na Bíblia aí para confirmar o que eu estou dizendo na Bíblia. Pregação tem que ser confirmada na Bíblia. E eles disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo. Os irmãos estão orando, dizendo: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Deus, solta Pedro. Deus, liberta Pedro. Pedro, não deixa Pedro morrer igual o Tiago morreu. Deus, traz libertação para Pedro. Aí quando Deus faz o milagre, quem está orando pelo milagre não acredita no milagre que foi feito. Rod está dizendo: Pedro está lá na porta, é a voz dele. Aí eles dizem assim: tão doido, tá doida. Aí alguém falou assim: deve ser o anjo dele, tipo assim, o espírito dele, a aparição dele, deve ter matado Pedro, deve ter vindo. Eles não estão acreditando no que está acontecendo. E eu quero achar isso aqui como uma resposta de Deus para a vida de alguém. Dentro da Bíblia, dentro da palavra. Tem respostas de orações que Deus pode realizar em nossas vidas que quando acontecer nós não vamos nem acreditar. Deus tem poder de fazer coisas que quando acontecer, mesmo a gente está orando por aquilo, mas é algo tão grandioso que a gente vai dizer assim: não é possível. O que eles estão dizendo aqui é: não, Pedro, não é possível. Batendo na porta? De jeito nenhum. De jeito, mas não é mesmo. Por quê? Porque o que Deus fez foi grande demais. E o que a igreja fez? Só orou. Não, vou repetir isso aqui. O que Deus fez foi tão grande que eles não estavam acreditando quando aconteceu. E por que aconteceu? Porque a igreja orou. E por que não está acontecendo? Porque a igreja não está orando. Escuta isso daqui. Tem coisas que não aconteceram ainda em sua vida porque os seus joelhos ainda não tocaram o chão. Eu vou repetir isso porque isso vai ficar gritando na sua mente. Tem coisas que não aconteceram ainda em sua vida porque os teus joelhos ainda não tocaram o chão. Vamos lá? Entretanto, Pedro continuava batendo na porta, então eles abriram e viram e ficaram assustados, atônitos, assombrados. Irmãos, Pedro está lá: abre a porta aí, pelo amor de Deus. E aí quando eles abriram a porta, falaram: Pedro, rapaz, misericórdia, né? Que Deus libertou mesmo, coisa. Ficaram atônitos, ficaram assombrados. Vamos lá. Ele, porém, 17, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos, o outro Tiago, né, e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, sendo procurado e não achado, submetendo os sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Há uma grande preocupação, um grande problema aqui para os soldados, porque os soldados, querendo ou não, tornavam-se responsáveis pelo prisioneiro. Então, se um prisioneiro fugisse, o soldado pagava pelo prisioneiro, pagava pela própria vida. Então, aqui há um grande problema acontecendo aqui, porque esse alvoroço entre os soldados é por conta disso. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Os que estavam aprisionando Pedro não viram Pedro saindo ali daquela prisão.
E aí Herodes vai tirar um tempo ali, descendo da Judeia para Cesareia, ele vai passar algum tempo ali, você percebe que ele fica simplesmente sem ter o que fazer. Deus deixou Herodes simplesmente sem saber o que fazer. Você acredita que Deus ainda confunde os seus inimigos? Pois eu ministro sobre as nossas vidas, Deus vai confundir todo aquele que se levantar contra a igreja do Senhor. Uma igreja que ora, ela mexe com o mundo até estatal, com o mundo político. Herodes era um político, está vendo a vida dele virada pelo avesso, porque teve uma igreja que teve coragem de... Eita, meu Deus, isso aqui... Eu falo que Atos é difícil você ministrar Atos, porque é muito lindo as coisas que acontecem aqui. Misericórdia, irmãos, é difícil. É muito... Meu Deus, eu continuo impactado pelo livro de Atos. Eu não sei vocês, mas... É como eu disse para vocês aí no grupo, o que... Eu penso que Deus ele fez grandes coisas por eles, porque eles faziam grandes coisas por Deus. É algo de recíproco, né? Uma resposta. O céu corresponde de acordo com a ação da terra. Quanto mais a igreja age no mundo espiritual, mais Deus responde à igreja. As pessoas ficam, por que Deus não faz mais? Por que as coisas não acontecem mais assim? Porque a igreja não é mais igreja como era, simplesmente isso. Olha só a entrega desses irmãos. Tem irmão preso e tem gente orando. Tem gente que passa dias sem ir para a igreja, ninguém tem coragem de orar. Acontece coisas e coisas, a igreja não se reúne para orar, não se reúne para buscar pela vida das pessoas mais. Então assim, a entrega da igreja, eu repito para vocês, a entrega da igreja era um sinal de uma resposta da entrega de Deus pela igreja. Uma igreja que se entregava, que a Deus entregue por ela também. Mas irmãos, e se Deus não se entregar? Deus já se entregou na cruz do Calvário. Foi a maior entrega que Deus pôde fazer por nossas vidas. Só o que Deus fez, tornando-se carne, o verbo encarnado e se entregando na cruz do Calvário, já seria o suficiente para nós se entregar por Ele todos os dias. Porque a entrega dele fez com que nós fôssemos livres da condenação do inferno. Você ainda quer mais motivo para se entregar para Ele? Faça-lhe favor, né? Mas vamos lá. Versículo de número 20. Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém esses de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto. Aqui é uma questão mais política. Por uma questão do favor de Blasto, Blasto era alguém muito ligado a Herodes, então Blasto fez meio que essa intermediação ali entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, né? Como se fosse ali um achegado ali de Herodes que conseguiu fazer essa interligação para ver ali esse rompimento de inimizade entre eles. Camarista do rei pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então Herodes deixou de fazer esse abastecimento, deixou de permitir que o abastecimento fosse feito ali para aquelas regiões de Tiro e de Sidom. Então, se você não tem ali de onde tirar o seu abastecimento, você vai ter uma crise geral ali interna. Então, quando teve essa crise geral interna, foi esse tal de Blasto que conseguiu fazer essa interligação aí para que Herodes possibilitasse novamente esse tipo de intercâmbio aí de coisas, de alimentos e etc e tal. Blasto, nós não temos muitas informações teológicas, bíblicas, extras bíblicas sobre ele. Só que, lendo aqui, estudando um pouquinho sobre essa situação, nós precisamos ser Blasto. Nós estamos falando aqui, Blasto não era cristão e tudo mais, só que a ação dele é uma ação quase que cristã. Porque fazer essa interligação entre inimizades é coisa de cristão, ser pacificadores. Hoje a gente tem os chamados, aqui na comunidade, não pode chamar mais de favela, mas na comunidade se chama isqueirinhos. O que são os isqueirinhos para a favela? É aquela pessoa que, se tem uma confusão, ela consegue colocar mais fogo ainda na confusão, mais intriga ainda. Todo lugar tem, e toda igreja tem os isqueirinhos que gostam de confusão, gostam da treta, gostam da briga. Irmãos, a gente tem que ser assim, como o Blasto, né? A gente não tem muita informação bíblica sobre ele, mas a atitude dele aqui foi até interessante. Ele conseguiu fazer o quê? Com que Herodes, o pessoal lá de Tiro e Sidom e tal, a questão governamental, Blasto entra no meio da situação para trazer o apaziguamento entre eles. Então que possamos agir aí como Blasto aí, quando a gente pegar essas situações que dá para serem resolvidas, nós temos que ser esses conciliadores das situações, e não o promotor. Tem gente que gosta de ser promotor de confusão, pelo amor de Deus. Olha, mas deixa isso para outro dia. Voltando aqui, versículo 21. Em dia designado, Herodes em um dia designado, lembra que está tendo toda essa movimentação política aí e tal, uma reconciliação, etc, não sei o quê. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Aqui a gente não tem informação bíblica e a gente prefere ficar só o que a Bíblia diz, só que algumas contextualizações históricas, livros históricos, por exemplo, Flávio Josefo, historiador do primeiro século, no livro Antiguidades dele, ele vai dizer que Pilatos vestia-se com uma... E Flávio Josefo não é cristão nem nada, ele é só um historiador. Ele diz que ele se vestiu com uma roupagem prateada, mas era um brilho tão grande que quando o sol bateu reluzia. E aí quando ele começou a falar, nós vamos ler aqui no texto, aí o povo clamava, é a voz de um Deus,
e não de um homem. Aí Flávio José diz que quando esse camarada se posicionou para falar para o povo, aquela roupa reluzente, aquela roupa, tem gente que gosta de umas roupas brilhantes, né? Vamos lá. Aí Herodes colocou aquela roupa brilhante, que o sol batia e reluzia o povo. Nossa, não é um homem falando, é um Deus falando. E o elogio entrou no coração de Herodes de uma forma tão grande que olha só o que vai acontecer. No mesmo instante, um anjo de Deus o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes ele expirou. Aí no comentário lá de Flávio José diz que ele ainda foi levado por 5 dias para o palácio, mas os vermes começaram a comer o próprio corpo de Herodes. E por que isso aconteceu? Ele foi ferido por quê? Porque ele se exaltou e quis receber para si o que somente Deus pode receber. Olha, eu vou finalizar aqui. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João Marcos, apelidado Marcos. Ok. Para a gente finalizar aqui, toma cuidado. A gente consegue se defender de uma crítica, rapidinho. Agora, de um elogio. E a palavra que fica é: cuidado com os elogios, para os elogios não tomarem conta do seu dia, da sua vida. Você viver em prol dos elogios. Não é que ninguém possa te elogiar. Porque, meu irmão, se a gente vê alguém fazendo um bom trabalho, né, executando uma boa tarefa na empresa, olha, parabéns, você está trabalhando certinho. Se a gente vê pessoas que melhoraram na sua atitude, melhoraram como pai, melhoraram como mãe, melhoraram como filho, olha, você está um bom filho, parabéns. Hoje mesmo eu elogiei meu filho, falei: pai, você percebeu que a professora nunca mais reclamou comigo e tal? Eu falei: filho, realmente, nunca mais veio uma reclamaçãozinha de você, né, fazendo qualquer tipo de coisa na escola, né? Que ele tinha um negócio, não sei porque, de tudo tá correndo pra lá, correndo pra cá, e a hora que não podia correr, querendo, coisa de criança, né? Querendo brincar e tal. Eu foi correndo muito e tal, não sei o que. Então ele viu, pai, que eu melhorei? Eu falei: parabéns, filho. Então, assim, elogios, sim, não é errado você elogiar alguém e nem receber um elogio de alguém. O que é errado, então, irmão Alex? Vou te dizer: errado é você deixar esse elogio entrar pra dentro do seu coração ao ponto da soberba tomar conta de você. Do orgulho tomar conta. O que tomou conta de Herodes aqui foi o Deus condenou aqui, foi o orgulho. Então cuidado, porque o orgulho precede a queda. Amém? E aí, para a gente finalizar aqui no versículo de número 24, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Peraí, Tiago foi morto, Pedro foi preso, mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então quer dizer que a aprovação não para a igreja. Então quer dizer que a dor não para a igreja. E aí, para a gente finalizar aqui a nossa aula do capítulo 12 de Atos, essa dor que você está passando não te para. Essa privação que fizeram você passar não te para. Essa prova que você está passando não te para. A igreja de Cristo, que somos nós, não para diante das lutas, dores e dificuldades. Amém, igreja? Nada do que você está passando pode fazer você parar. Porque quem te chamou para caminhar foi Deus. Independente da luta, independente da dor, independente da decepção, independente da provação, você vai caminhar. Em nome de Jesus. Convide mais pessoas para estudarem a palavra de Deus gratuitamente, juntamente conosco. Nós vamos estudar toda a Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Aqui, eu só levo vocês até a areia da praia. Por isso que eu forneço para vocês essa aula como introdução ao capítulo. E aí vocês têm os pormenores que vocês têm que estudar pelos comentários bíblicos que eu envio para vocês se aprofundarem no oceano bíblico da palavra. Essa aula de 33 minutos é pouco. Só dentro deste capítulo aqui, com as ferramentas que eu transmito para vocês conseguiriam aqui falar durante uns 3, 4 dias, estudando a palavra, os pormenores, os detalhes, para se aprofundar ainda mais na palavra do Eterno. Que Deus vos abençoe. Até o próximo capítulo, capítulo de número 13. Graça e paz.